a todos. Sou Darius Wright e, desde a infância, venho experimentando viagens astrais. Durante essas jornadas fora do meu corpo físico, eu explorava dimensões desconhecidas sem plena consciência do que estava ao meu alcance. Não foi até eu começar a dominar e direcionar essas experiências que compreendi sua verdadeira natureza e potencial. Estou entusiasmado em compartilhar minhas vivências nesta plataforma, principalmente porque muitas pessoas, ao passarem por experiências próximas à morte, acreditam que são fenômenos isolados e incontroláveis. Contudo, quero esclarecer que é possível navegar essas experiências de forma intencional, acessando dimensões além do nosso mundo físico. Esse tipo de jornada, em essência, não difere de uma experiência de quase morte. Trata-se, porém, de uma versão gerenciável dessa travessia. Ao longo dos anos, minha habilidade em realizar viagens astrais desde a juventude permitiu-me explorar vastamente o que muitos referem como o outro lado. Há um grande mal-entendido sobre essa dimensão. Muitos a imaginam como algo etéreo e inatingível, quando na verdade ela é uma extensão sem limites dos prazeres materiais. Lá, embora estejamos livres do corpo físico, a alma mantém sua essência tátil. Tudo o que existe aqui, de alguma forma, encontra seu paralelo lá. Uma das revelações mais fascinantes de minhas explorações astrais é o conceito de construção. Esse termo descreve a estrutura inteligente na qual existimos, semelhante à engenhosidade por trás do projeto dos nossos corpos e do mundo ao nosso redor. Ao entender essa arquitetura, começamos a decifrar o funcionamento do corpo humano em sintonia com a própria construção universal. Além disso, em minhas viagens, tive encontros com entes queridos que já partiram, como meu tio Bob. Ele compartilhou insights sobre o importante papel de despertar as almas para a realidade além, incluindo a existência de diversos reinos dentro dessa estrutura. 12, para ser exato, embora originalmente fossem 13, uma referência à antiga organização do tempo em 13 meses. Essas jornadas também me levaram a descobrir vários tipos de registros, não apenas os chamados registros akáshicos, mas arquivos abrangentes das experiências da alma, da criação em si e dos vários domínios existentes. Tive a oportunidade de acessar locais sagrados e arquivos espirituais, como os salões celestiais e catedrais espirituais, que guardam conhecimentos e histórias de muitas vidas. Para finalizar, meu trabalho com viagens astrais revela que não é apenas uma prática ao alcance, mas também uma maneira de entender melhor a natureza multidimensional do ser. É crucial reconhecer que o corpo humano está envolto em um campo eletromagnético, frequentemente sob ataque, levando à latência de potenciais inatos. Ao fortalecer esse campo, podemos reativar funções corpóreas adormecidas, despertando habilidades que permaneciam inexploradas. É justamente por esse motivo que o corpo físico enfrenta tantos desafios. No entanto, ao transcendermos e retornarmos, trazemos conosco a confirmação de inúmeros relatos de experiências de quase morte, validando as transformações internas e o despertar que acompanham o retorno da alma ao corpo. Essa linguagem alternativa, seja ela manifesta em nuances extremas ou meramente em elementos específicos dentro das células, inicia um despertar. A percepção de que, pela segunda vez, você se redescobre, marca o início de um renascimento. É o momento em que você compreende a imortalidade da sua existência. Sua alma é perene, transcendendo a morte, prosseguindo em uma continuidade sem fim. Uma vez nesse estado de consciência ampliada, a interação com entidades, com as quais já havia me encontrado sem reter memórias claras desses momentos, torna-se uma experiência familiar. Parece que o laço com esses seres é eterno, embora seus nomes me escapem. A comunicação com essas presenças espirituais se intensifica, e conforme permaneço mais tempo nessa dimensão, as lembranças desse contato começam a ressurgir. Nesse contexto, relembro também as conversas com meu tio Bob, que me revelou sua missão de despertar almas para a realidade além. Essa revelação reforça meu propósito aqui. Embora a opção de permanecer no plano espiritual me tenha sido apresentada inúmeras vezes, decidi cumprir minha missão neste plano. Recordo-me até de ter compartilhado com entes queridos essa decisão, mantendo, contudo, a consciência de que há um trabalho maior a ser realizado aqui. Estou compelido a seguir esse caminho, ciente do peso que a negligência dessa missão carregaria para o além. A dor do arrependimento,
demonstrada por tio Bob através de exemplos de amor incondicional negligenciado e oportunidades perdidas, me atingiu profundamente, não por julgamento alheio, mas pelo autocrítico. Portanto, meu empenho se volta para iluminar o máximo possível de caminhos, ajudando as pessoas a reconhecerem a eternidade de suas almas e a realidade do plano espiritual como lar verdadeiro. Muitos se distanciaram tanto desse lar que esqueceram sua essência, vivendo em um ciclo constante de medo, pânico e ansiedade. O plano espiritual, contudo, é um estado permanente de ser, onde a alma indestrutível continua sua jornada. Minha mensagem se bifurca em duas direções. Ao alcançar esse estado de existência elevada, sua alma, desejando manifestar novas experiências, tem o poder de criar realidades. Muitos já estão moldando seus próprios universos, às vezes até construindo um inferno particular, refletindo seus pensamentos e crenças mais íntimos. Isso revela nossa natureza como seres criativos, tanto no plano material quanto espiritual. O que concebemos em pensamento se materializa instantaneamente nessa dimensão, manifestando-se diante de nós com clareza inequívoca. À medida que indivíduos transcendem a limitação de seus corpos físicos e aprendem a navegar por este domínio, eles começam a exercer domínio sobre suas realidades dimensionais. Isso não se restringe apenas às atividades da alma. É a razão pela qual nos encontramos nesta realidade palpável. A encarnação, esse fenômeno de nascer dentro deste universo e posteriormente deixá-lo através da morte, é peculiar a este plano. Ela não se repete em nenhum outro âmbito, pois a alma não é obrigada a se manifestar fisicamente, para então se desvincular da existência física. Ao vivenciarmos certas realidades, emergimos em uma nova esfera ou dimensão, projetada para que a alma explore suas várias inclinações e desejos. Concluída essa jornada, nos despedimos sem passar por um véu de esquecimento, mantendo intactas todas as lembranças. Conforme as informações às quais tive acesso, posso afirmar com clareza, tal como fiz em outras ocasiões, que essa estrutura foi concebida para vivenciarmos o que intrinsecamente não somos. Resumindo, a experiência do nosso verdadeiro eu nos oferece uma perspectiva e sabedoria que não seriam alcançáveis de outra forma. É por isso que, no processo de despertar, muitos presumem equivocadamente que se trata de um estado permanente de felicidade e luminosidade. Embora o amor e a luz façam parte deste estado, a alma experimenta um espectro muito mais amplo de emoções. Esse despertar transforma profundamente nossa compreensão de realidade, mostrando que nossa existência não se assemelha a uma mera simulação, termo este que sugere uma falta de autenticidade. Tudo no universo, criado pela alma eterna, inclusive o que é frequentemente referido como a matriz, provém de uma fonte orgânica e autêntica. Mesmo as realidades mais desafiadoras emanam dessa fonte primordial. Isso nos leva a ponderar sobre conceitos apresentados em narrativas como Star Wars, onde forças opostas, clara e obscura, utilizam a mesma essência vital. No cerne de tudo, há uma energia fundamental, amor incondicional, que muitos esqueceram seu verdadeiro poder, pensando nele como algo passivo. No entanto, o amor é dinâmico e pode atuar tanto como força criadora quanto protetora. Ilustro isso com o exemplo do amor maternal. Se uma criança estiver em perigo, o amor incondicional de uma mãe romperá todas as barreiras para protegê-la. Esse amor é a base, a energia que origina todas as coisas. Portanto, quando as pessoas consideram a simulação como algo não orgânico, esquecem que toda criação tem sua origem, sua fonte. Cada pessoa é o protagonista de sua própria narrativa, embora muitos escolham um papel secundário em suas vidas. Na verdade, temos o poder de direcionar nossa história, contradizendo a crença desempoderadora de que estamos à mercê de forças externas. A razão pela qual existe um esforço tão intensificado para suprimir o campo eletromagnético dos seres humanos decorre do desejo de manter certas capacidades latentes. Enfrentamos ataques em múltiplas frentes, desde a saúde física até conflitos espirituais, onde nos é sugerido abandonar o ego. No entanto, a essência de quem somos ao deixarmos este plano não se altera. Permanecemos consistentes com nossa identidade presente. A mudança perceptível é o acréscimo de memórias de existências anteriores, uma expansão da consciência através do tempo e do espaço.
Esta dimensão, em sua intrincada criação, oferece uma oportunidade única de experimentação. Aqui, encarnamos para vivenciar o oposto de nossa natureza essencial. O processo de despertar, muitas vezes mal interpretado como um estado de pura positividade, abarca, na verdade, uma gama mais ampla de emoções e experiências. Isso reflete na percepção de que não habitamos uma simulação, mas uma realidade autêntica, criada pela alma eterna. Tudo que é considerado como matriz, até as experiências mais desafiadoras, origina-se da fonte universal. Essa realidade nos ensina sobre a dualidade da criação, similarmente abordada em narrativas como Star Wars, onde as forças opostas partilham da mesma essência vital. No cerne dessa discussão está o amor incondicional, muitas vezes esquecido em seu poder transformador. Tal como o amor de uma mãe por seu filho, essa força incondicional é capaz de transpor qualquer obstáculo. A narrativa humana se desenrola dentro de uma estrutura que possui eventos predefinidos, semelhantes a marcadores temporais que orientam nossa experiência, mas sem predeterminar cada passo. Essa percepção de ciclos e eventos fixos nos ajuda a entender a repetição histórica e os padrões que moldam nossa realidade. No passado, houve um período onde todas as dimensões e terras estavam acessíveis, sugerindo uma era de conhecimento e conexão sem precedentes. Hoje, restrições como o Tratado da Antártida nos impedem de explorar certas verdades que desafiam a narrativa oficial. Minhas próprias experiências extracorpóreas revelaram aspectos dessa história oculta, incluindo pirâmides submersas e restos de civilizações antigas, sugerindo uma conexão perdida com períodos de grande despertar e entendimento. A jornada espiritual, conforme me foi revelada desde jovem, culmina em uma celebração de redescoberta, um reencontro com a verdade de nossa existência e a universalidade de todas as almas. Esse entendimento ressoa com a ideia de que o céu, ou um estado de consciência elevada, pode de fato ser restabelecido na Terra, marcando o fim de um ciclo de experiências e o início de uma nova era de compreensão. Cada alma, manifestação divina em si, carrega a chama da criação e da expressão individual, contradizendo a noção de que a fusão com o todo resulta na perda da individualidade. Em minhas discussões, sempre enfatizei a liberdade inerente à alma de se expressar e criar conforme sua essência única, livre de quaisquer limitações. É nessa capacidade de expressão e criação que reside a verdadeira liberdade. Um conceito que tenho procurado elucidar ao longo de minhas jornadas e compartilhamentos. Portanto, abordando o aspecto religioso, ao examinarmos os textos sagrados, constatamos que muitos dos ensinamentos bíblicos carregam verdades fundamentais. Contudo, ao mesmo tempo, observa-se uma distorção dessas verdades, uma manipulação que infelizmente distorce o cerne dessas mensagens. Na estrutura em que existimos, a fé de muitos é profunda, e eles veem a criação divina como o berço de tudo. No entanto, paradoxalmente, algumas dessas crenças transferem inadvertidamente o poder a entidades que não representam a essência genuína da criação. Essa incongruência conduz muitos a servir, sem perceber, as mesmas forças negativas que pretendem combater. Este é o resultado de um véu de ilusão tão espesso que impede a visão clara. A religião, então, tem sido permeada por um sentimento dominante de medo, uma ferramenta poderosa de dominação. O medo é catalisador de ações irracionais, fruto da ignorância e do temor do desconhecido, da perda. Contudo, do outro lado, na esfera do amor e da paixão, não há perda, julgamento, medo ou controle, somente liberdade incondicional. Além disso, grande parte da interpretação física na religião. As parábolas e metáforas sobre o corpo humano e seu campo eletromagnético é moderna e fabricada pelo homem. Apesar disso, reitero, há verdades nos escritos sagrados, ensinamentos genuínos que foram ofuscados pelo medo e manipulados até perderem sua essência. O processo é semelhante ao jogo do telefone sem fio, onde a mensagem original, simples e pura, se degenera ao ser repassada, até que a verdade se torna irreconhecível devido a distorções e alterações. A religião, em sua forma original, destinava-se a empoderar tanto o indivíduo em seu aspecto físico quanto em sua alma, oferecendo compreensão sobre a própria existência e as dimensões além dos 13 reinos, em uma linguagem e frequência puras.
Muitos falam sem reconhecer o poder intrínseco de suas palavras, que, quando emitidas com intenção, podem harmonizar as células do corpo à frequência dessas vibrações. É assim que ocorrem curas consideradas milagrosas, pela fé pura e pela força do pensamento positivo, evidenciado também pelo efeito placebo. A crença firme em um resultado pode manifestar esse resultado. Quando se discute a divindade, muitos a concebem como uma entidade singular com domínio absoluto, o que reflete uma compreensão limitada. Esta visão não apenas distorce a natureza do divino, mas ignora que cada alma carrega em si uma centelha dessa divindade. Somos todos manifestações do divino, exploradores de nossa própria divindade. Cada um de nós um universo em si, detentores do potencial criativo e da liberdade que caracterizam o verdadeiro significado de ser Deus. No contexto dessa arquitetura universal, a estrutura que habitamos revelou-se a mim de uma forma singular durante minhas jornadas astrais. A premissa de como acima, assim abaixo, como o interno, assim o externo se manifesta na organização do tempo, onde idealmente teríamos 13 meses, cada um com 28 dias, alinhados com os ciclos lunares. Este arranjo reflete a influência de 13 entidades que orquestraram a fundação deste universo, juntamente com os 12 domínios que compõem nossa realidade. Em relação à divindade, a noção de Deus como uma entidade singular responsável pela criação é, na verdade, um reflexo de nós mesmos. Cada ser é uma centelha divina. Assim, a base de toda a existência reside na vibração, na energia que permeia tudo. O corpo humano, um conglomerado de energia eletromagnética, e a alma, também de natureza eletromagnética, compõem a tapeçaria vibracional do universo. A singularidade de cada alma ressalta a falácia na ideia de que somos todos iguais. Pelo contrário, a individualidade de cada ser é tão distinta que nos torna incomparáveis, cada um portando uma essência ou frequência irreplicável. Minhas experiências extracorpóreas, incluindo aquela memorável em 616, iluminaram esta verdade. A falta de qualquer alma desequilibraria o todo, evidenciando a importância intrínseca de cada existência. A morte, ou melhor, a transição, revela um conhecimento profundo. Seres que nos são desconhecidos nesta vida tornam-se familiares, compartilhando uma conexão essencial através da frequência. Este entendimento que todos nos conhecemos em algum nível fundamental é especialmente claro durante o completo atravessar para o outro lado, onde tudo é visível e nada fica oculto, graças à natureza registradora da energia e da frequência. A saúde do corpo físico, intimamente ligada ao seu campo eletromagnético, pode ser comprometida por fatores externos como alimentação e outras influências vibracionais. A ciência moderna, embora muitas vezes se afaste dessa compreensão, reconhece que o coração humano gera um campo eletromagnético que se estende além do corpo, influenciando nosso entorno e permitindo uma forma de comunicação não verbal. Essa interação eletromagnética explica fenômenos como a sincronização dos ciclos menstruais entre mulheres que compartilham o mesmo espaço e como a presença de uma pessoa doente pode ativar mecanismos de desintoxicação em outras, frequentemente mal interpretados como a transmissão de doenças. Quanto à manifestação de desejos e criações, o processo inicia-se na escuridão, no vazio, que é o berço de todo potencial criativo. A partir desse vazio, a luz, simbolizando a criação, emerge. Este princípio reflete a natureza primordial da escuridão como contenedora de todas as possibilidades, com a luz servindo como o veículo através do qual essas possibilidades se manifestam no tangível. Ao visualizar e focalizar intencionalmente em um desejo, iniciamos o processo de trazê-lo à realidade, destacando a importância da concentração e da clareza no resultado que buscamos alcançar. Ao empreender essa jornada, é crucial iniciar o percurso verbalizando intenções claras e mantendo-se fiel a princípios de integridade e amor, evitando desvios e focando exclusivamente no objetivo desejado. Essa concentração singular, como se estivesse em um túnel, canaliza uma força imensa da alma e do campo eletromagnético individual em uma direção definida, equivalente à potência de um trem-bala em movimento. Neste contexto, a habilidade de deixar o corpo, uma prática que ensino, é dominada por aqueles com uma capacidade excepcional de concentração e disciplina.
Essas experiências extracorpóreas, como já discuti, são acessíveis para os indivíduos que sabem diminuir conscientemente o campo magnético de seu corpo, permitindo que a alma transite livremente. Essa transição é natural durante o sono, ainda que a maioria permaneça alheia a esse processo, acessando assim seus sonhos e estados extracorpóreos controlados. Esse mergulho em outras dimensões ou sonhos lúcidos é, na verdade, uma exploração de espaços dimensionais, criados pelas nossas próprias concepções. Estas experiências são influenciadas por nossas crenças e medos, moldando temporariamente nossas experiências pós-morte, até que escolhemos liberar esses temores, reabrindo as portas para a vastidão do conhecimento e da luz. Quero abordar também a questão das experiências de quase-morte, ressaltando um testemunho de alguém que, seguindo meus ensinamentos, experimentou tanto uma quase-morte quanto estados extracorpóreos controlados. Esta pessoa relatou que, ao acessar intencionalmente o estado extracorpóreo, conseguiu extrair insights mais profundos do que em sua experiência de quase-morte. Entrando nesses estados com foco e intenção claros, o indivíduo é capaz de explorar com maior profundidade, contrariamente à experiência de quase-morte, que pode ser comparada a ser lançado despreparado de um avião. Este testemunho, compartilhado em meu canal do YouTube, ilustra a potencialidade de adentrarmos essas experiências com plena consciência e propósito, revelando a riqueza de informações e sabedoria que tais práticas oferecem. Vamos imaginar um cenário com duas pessoas envolvidas em saltos de paraquedas. A primeira pessoa, a qual denominaremos como indivíduo A, e o paraquedista, ou indivíduo B, ambos estão prestes a saltar de um avião. Experimentar uma quase-morte pode ser comparado a ser lançado inesperadamente do avião, sem conhecimento do destino, do percurso ou do ponto de aterrissagem. Por outro lado, um estado extracorpóreo induzido intencionalmente assemelha-se a adquirir um bilhete, ser informado previamente sobre os procedimentos do salto, incluindo os locais que será possível visitar e o ponto exato de pouso. Assim, ao saltar, tem-se plena consciência do processo, dos destinos, e não há surpresas nem caos envolvidos. O estado extracorpóreo, no fundo, consiste em ajustar o campo magnético do corpo, reduzindo-o a um nível que permita à alma desvincular-se com facilidade. Este procedimento é surpreendentemente simples. Agradeço pela oportunidade de compartilhar estas informações, e sou grato a todos que dedicam seu tempo para ouvir e disseminar conhecimento. Para aqueles interessados em explorar mais sobre meu trabalho e os ensinamentos que ofereço, tudo está disponível no meu site, dj.com.lá. Vocês podem encontrar uma ampla gama de recursos e informações sobre as práticas que promovo. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo dedicado. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Considere apoiar o nosso trabalho, doando qualquer valor. A chave Pix encontra-se na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.